Olá, gente bonita, Padre Marcos, sexta-feira, bendita a hora. É isso aí, nós estamos iniciando mais um programa para a honra e glória do nosso Deus. E hoje nós temos dois assuntos muito bons que, de novo, vai vir assim diretamente com a sua vida, com a minha, com todos nós. Você já ouviu falar do transtorno de personalidade limítrofe ou borderline? Já? Mas não lembro como é que é. A senhora vai entender, o senhor também. Daqui a pouco nós vamos entender mais sobre esse assunto. E os alimentos que funcionam como remédios. Alimentos que você pode consumi-los e eles se tornam praticamente um remédio na tua vida. Todo mundo tem uma receitinha, uma outra que ajuda o nosso organismo, não tem? As vovozinhas eram craques nisso aí. Então já nós vamos falar sobre isso tudo aí, tá bem? Antes, vem junto com o Padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Ó Virgem Santa, Maria nossa Mãe, nós pedimos a vossa poderosa intercessão nesta hora, Mãe, principalmente por aqueles que sofrem, os enfermos e aqueles que vivem angustiados, Senhora. Sim, Mãezinha, eu peço por eles agora, como seu sacerdote. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Ele é o Senhor. Ó, daqui a pouquinho, hein? O padre já vai trabalhar aqui com uma moça psicóloga maravilhosa. Depois da vinhetinha aí. Muito bem, minha gente, então vamos lá. Olha, vamos falar sobre esse transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, né? Gosta de gente que fala mais borderline, depende, tá? Como você se sente melhor. Vamos conferir o nosso VT para a gente se familiarizar com esse assunto aí. Dá uma olhadinha. O transtorno de personalidade de limítrofe, também conhecido como borderline, é um transtorno mental que acomete cerca de 2 milhões de brasileiros. Ele é caracterizado pelo medo da rejeição e do abandono, que em sua maioria são causados pelo medo de ficar sozinho. Entretanto, outros sintomas fazem parte do transtorno de personalidade limítrofe, como a raiva exagerada, comportamento impulsivo e a instabilidade. Saiba mais sobre o tema no Bendita Hora de hoje e entenda como ajudar pessoas com esse transtorno e também a identificá-lo. Muito bem, gente, olha aí, tá vendo? É um assunto muito importante para todos nós. Eu tenho aqui a alegria, tenho aqui uma jovem psicóloga maravilhosa. Estava conversando com ela ali, a Luana Couto. Luana, muito boa tarde, minha querida. Obrigada, boa tarde para quem está em casa. Eu fiquei muito feliz agora com uma jovem psicóloga. Pois é. Eu tenho 40 anos, né? Uma jornada já por aí, mas fico muito feliz. Obrigada. Você ainda é nova, você ainda é bem nova ainda. Luana, para nós é uma alegria ter você aqui. Obrigada. Também fico muito feliz. Ouvi falar muito bem dos seus trabalhos, inclusive você já foi com outro padre, o padre Juarez, né? Juarez, também com a Cláudia aqui. Cláudia Tenório. Exatamente. Só faltou agora essa oportunidade de estar aqui no meu programa. Que bom, fico muito feliz. Eu que estou muito feliz. Me chama sempre que quiser. Ótimo. Luana, olha só, vamos entender um pouquinho, olha, esse transtorno, a gente, é uma coisa que, infelizmente, ele é muito comum, não é? A gente vai percebendo, eu também como padre, a gente lida com muitas pessoas, jovens, crianças também, e até adultos. Mas assim,
O que seria os motivos? A gente estava vendo aqui a questão da rejeição, a pessoa quando ela se sente rejeitada. Eu trabalho muito com essa questão de traumas, de rejeições. Tem pessoas que são rejeitadas desde o ventre materno da mãe. E o bebezinho sente. Sente. Ou então ele já é rejeitado na hora que ele vem, por algum motivo, na convivência com o irmãozinho, com os coleguinhas na escola. Tudo isso são motivos que, se a gente não souber trabalhar, a gente se sente rejeitado, né? Então a gente acaba tendo agora algumas reações. Seria exatamente isso mesmo, essa questão do transtorno de personalidade? São as principais causas, são essas ou existem outras também que podem cooperar? Bom, existe também a predisposição genética até, só que ela não é determinante, né? Porque depende do ambiente, depende dessa relação, e você que citou questões que são muito importantes. Sim. E que são cruciais para um desenvolvimento saudável de uma pessoa. Tanto que assim, você pode até notar alguns traços na infância, alguns traços na adolescência, mas o diagnóstico ele só pode ser realmente concluído após os 18 anos, que é um período ali que a personalidade Após os 18 anos? Após os 18 anos. Então, assim, não impede que você perceba ali alguns sintomas e que você busque forma de ajudar, né? Mas o diagnóstico em si só pode ser feito a partir dos 18 anos, quando a gente fala aqui de transtornos de personalidade. E ele é um modo de ser, ele não é uma doença, não é algo que você tenha a cura e nem que você tenha uma causa específica que vai afetar o seu corpo, né? Vira uma forma de funcionamento. E quando a gente fala do transtorno borderline, aqui no caso, as pessoas que que têm esse transtorno, elas têm muito mais, é como se elas fossem 100% emoção e quase zero a razão. Entendi. Essas questões que o senhor citou sobre a infância, né, a rejeição, inclusive, às vezes, em famílias que nem pensam assim, não rejeitei, comparações. Então, tem famílias que são normais. Que falam assim, mas por que isso está acontecendo, né? Eu não rejeitei, é uma criança desejada, etc e tal. Existe hoje uma série de práticas que são repetidas sem que haja ali uma reflexão para entendimento mesmo e que podem traumatizar crianças. Perfeito. Né? Um exemplo muito claro é a forma com que, por exemplo, os pais ou a família, a escola, às vezes taxam uma determinada criança por conta até do temperamento dela. Nossa, você é difícil, hein? Com você tudo é mais complicado. Nossa, mas você complica. Isso tudo também pode ajudar. Às vezes essas deixas que parecem ser tão normais no trânsito da vida, elas podem se transformar num verdadeiro choque, né, na personalidade, na formação da personalidade da criança, porque cada um ela tem a recepção disso de uma maneira talvez normal, como outras de uma maneira muito anormal e agressiva e pode caracterizar futuramente num transtorno como esse aí, como você está falando. Nós temos um VT, Luana, que eu acho que vai dar uma ilustrada bem bacana em tudo isso que você já começou a falar. Vamos olhar aqui esse VTzinho sobre passagens com características de pessoas que convivem com o transtorno de personalidade limítrofe. Dá uma olhada. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado pela 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais como um padrão persistente de instabilidade nas relações interpessoais, autoimagem e emoções, e acentuada impulsividade, com início no começo da vida adulta. Na ficção, nós temos alguns exemplos de personagens que demonstram claros comportamentos desse transtorno. Susanna Kaysen. A personagem, vivida pela atriz Winona Ryder no filme Garota Interrompida, um dos filmes mais famosos por abordar o tema, após uma tentativa de suicídio, é internada. No hospital, ela conhece outra paciente, Lisa Howen, interpretada pela atriz Angelina Jolie, que se recusa a fazer o tratamento e incentiva a ter os comportamentos violentos e autodestrutivos, típicos de borderline. Hulk. O herói da Marvel enfrenta uma luta entre sua real identidade, a do cientista brilhante Bruce Banner, e seu alter ego, o gigante raivoso Hulk. Ele é amado, incompreendido e temido por muitas pessoas.
ao mesmo tempo em que teme machucar quem ama. E a instabilidade emocional, em que o menor acesso de raiva o transforma na forma monstruosa e destrutiva, acaba o levando ao isolamento. Anakin Skywalker. Personagem da lendária saga Star Wars, Anakin vive com preocupação excessiva com o abandono, emoções intensas, sensibilidade, raiva e impulsividade. Traços esses que fortalecem seu caminho para se tornar o vilão dos filmes, Darth Vader. Elsa. Uma das leituras possíveis sobre a personagem de Elsa, da animação Frozen, é que ela sofre de borderline. Seu poder e a falta de controle sobre ele a levam ao isolamento. Da mesma maneira que os pacientes, ao não controlarem suas emoções, frequentemente buscam se isolar para não machucar os outros ou a si mesmo. Arlequina. A vilã de Batman, frequentemente associada como namorada do Coringa, pode ser facilmente rotulada como insana. Mas por trás da impulsividade, das mudanças de humor entre doçura e violência, da idealização e do medo do abandono, a personagem da DC Comics carrega uma história de traumas por agressões e abuso. Tais pontos corroboram para uma personagem com transtorno borderline. Olha só, Luana, quantos exemplos na ficção, né, que são muito interessantes, que aí a gente consegue se familiarizar melhor ao assunto. Mas você sabe, outro dia eu estava pensando aqui, eu acho que vem de encontro, queria ouvir até a sua opinião, porque as mamães, quando vão ter seus bebês, a primeira coisa, tanto elas quanto o esposo, o papai, quando vê o bebezinho, a primeira coisa que ele olha e se preocupa, o que que é? Você é mãe ou não? Sou mãe. Que a primeira coisa que você vê, assim, o que que é? Ai, tá saudável, tem todos os dedinhos. Né, o narizinho, se ela tá enxergando. Doutor, ela tá acompanhando. Tá tudo bem? É. Tá tudo bem. E aí existe uma certa calmaria quando você percebe fisicamente que a criança está assim, aparentemente saudável. Tá tudo bem. Só que, na verdade, a coisa ela é muito além do que isso, né? Se a gente for analisar dentro da psicologia humana, aquela criança, ela pode desenvolver, ou como você iniciou, ela pode trazer alguma coisa que está escondida e os pais não veem. Que às vezes é um tipo de alguma personalidade que já está embutidinha naquele bebê, que dependendo da convivência no externo, pode ser um gatilho para que na formação dos 18, 19 anos, onde já se torna mais adulto, ali se fecha uma personalidade com esse tipo de transtorno. Perfeito. Então, eu acho que os pais precisariam estar mais atentos à ajuda da psicologia, da ciência, se satisfazer, olha, fisicamente está tudo bonitinho no meu bebê, mas agora, meu bem, minha esposa, vamos prestar atenção agora no comportamento dela. Exato. Acho que isso aí é um assunto que a gente sempre tem que prestar muita atenção. E eu sempre falo disso, padre, é o seguinte, a gente vai para a escola para aprender outra língua, para aprender a dirigir, a gente busca muita informação, se alguém falar assim, olha, você precisa tomar esse remédio porque você tem tal doença, a gente busca informação. Só que quando a gente fala em casamento ou em criar filhos, parece que as pessoas têm uma mentalidade de que é natural, que é fluido. E daí que vem essa questão de repetição de padrões. E hoje, inclusive, eu fui me especializar em educação parental justamente porque quando eu atendo criança ou adolescente, existe uma parte que está na relação da família e que os pais, os cuidadores, as babás, todo mundo precisa se conscientizar até para apoiar. Porque embora haja uma predisposição, existe um monte de coisas que você faz e que desacelera e que, inclusive, ajuda para que essa criança possa lidar, assim como um adulto, ele vai para a terapia, ele vai entender primeiro o que ele tem e depois ele vai administrar o transtorno dele, né? E aí tem um ponto super importante, que é o seguinte, imagina que, aqui eu até fiquei muito preocupada, porque quando a gente vê esses sintomas, às vezes as pessoas falam assim, Luana, então eu tenho? Se você ler qualquer transtorno, você vai falar assim, gente, isso aqui eu tenho. Peraí, mas isso aqui eu também... Então, será que eu sou borderline? Será que eu tenho TDAH? Tem essa questão. Olha só, a Luana está levantando um ponto aqui que ela vai explanar isso pra gente, porque é uma pergunta que todos nós, inclusive o Barba estava preocupado aqui. Pô, padre, eu sou meio doidão assim então, hein? Falei, calma. A Luana vai explicar pra gente. Luana... Daqui a pouco você vai vai colocar melhor essa questão para nós aí. Ela deixou muita gente assim com a pulga atrás da orelha.
Porque eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho um pouco desse transtorno. Bárbara ficou desesperada. Já ela vai explicar. Porque, Luaninha, dá uma olhada nesse VT aí que tem uma pergunta. Eu acho que pode... Eu convivo com uma pessoa com borderline. Como ajudá-la nas crises? E aí, Luana? Bom, falando de crise, né, normalmente existem duas formas da pessoa borderline reagir. Quando ela se sente perdida, desconectada daquilo que ela nomeou como o objeto de amor ou aquilo que vai supri-la, né? Ela pode agir de maneira implosiva ou explosiva. A explosiva, ela basicamente ataca o outro, ela vai projetar todos os problemas, todas as dificuldades no outro, ela vai trazer um nível de demanda e de dívida enorme. É um processo muito doloroso até para quem convive. A implosiva, essa pessoa ela vai para um modelo de compulsões, de autodestruição. E que pode chegar até a questão de lesão. Então, assim, para conviver, primeiro, faça terapia para você não entrar num limbo. A pessoa que está perto tem que fazer terapia. Com certeza, para você se conhecer, para você, inclusive, entender que esse fenômeno não tem a ver com você. Porque no momento da explosão, por exemplo, imagina alguém falando assim, porque você esqueceu, porque ontem eu fiquei esperando que você me ligasse, porque ontem eu não estava bem, eu te avisei, por que você não foi cuidar de mim? Eu sempre cuido de você. É um processo muito complicado. Lembrando que esse modelo de manipulação, ele não é um modelo para fazer o mal para o outro. É uma forma errada de reagir, né? E a pessoa borderline, ela sofre mais. Você entendendo quem é você, né? Primeira coisa é, nos momentos de crise, não entrar em discussão de resolução de problemas. Essa pessoa está com ela. Sequestrada emocionalmente. E naquele momento, muitas vezes, o que ela precisa é dar vazão para o que ela está sentindo. Sim. Então, é importante, principalmente, ter esse conhecimento para você não levar muito para o lado pessoal. É um super desafio, viu, padre? Assim, é muito desafio. E aí eu já posso até fazer um gancho com o ponto que a gente tinha falado antes. Claro, perfeito. A pessoa que tem um transtorno borderline, ela cresce com uma visão de que ela não tem um eu, ela não tem uma visão de eu estabelecida. Então, esse é um grande ponto. Para ela só se torna alguém a partir das relações que ela estabelece. E que ela pode projetar nas amizades, mas é muito mais comum nas relações amorosas. Então, inclusive, tem um comportamento que é muito comum, que assim, uma pessoa borderline, esse transtorno é mais comum em mulheres do que em homens, mas homens também têm, né? Então, ela está namorando uma pessoa que anda muito de bicicleta. Então, ela vai comprar aquela bicicleta profissional, ela vai se transformar naquela que vai todos os finais de semana viajar para fazer trilha. Daqui a pouco terminou. E está namorando com uma outra pessoa, por exemplo, que é paz e amor. Ela vai vestir aquela vida como dela. Ela tende a absorver hábitos. Então, ela tem uma dificuldade total de se ver, de se enxergar. Por isso, da questão da baixa autoestima. Ela não entende que ela tem valor, ela não entende que ela é uma pessoa inteira. Ela precisa de uma outra pessoa para que ela, inclusive, se sinta pessoa. E aí que tem um grande problema. No começo de uma relação com uma pessoa borderline é maravilhoso. Ter um amigo borderline é muito legal. Porque é aquela pessoa animada, ela está sempre preocupada em agradar todo mundo, principalmente, né? E aí, só que o grande problema é que quando ela começa a projetar em você aquilo que ela quer que você faça, você não faz nem ideia, ela vai sufocar as relações. Ela vai sufocar. E aí, quando a gente fala de relacionamentos amorosos, muitas vezes tem essa inconstância aí, né? Bom, então isso daí pode ficar calmo aí, pessoal, viu, Barbá? Isso já não é o teu caso, tá? Você estava preocupado, nem eu, porque graças a Deus, mas é uma coisa muito séria. Muito séria. Ela é séria. Então, eu gostei muito do que você colocou, Luana, quando você vai dizer que é importante quem está por perto de pessoas assim, é importante você fazer um tipo de uma terapia para que você não vá para o confronto com essas pessoas, porque a tendência é a gente ir, né? Exatamente. Por exemplo, que a pessoa, por exemplo, ela começa a te cobrar muito, de uma maneira muito forte, expressiva. Pô, peraí, mas vai com calma, por que você está falando assim comigo, não é? Aí você começa a perder o controle também, aí os dois perdem a razão. E também começa a adoecer, né? Porque, por exemplo, imagina a pessoa, olha, eu faço tudo por você,
você não sei. Imagina, a pessoa começa a sentir culpa. Ela pode, inclusive, começar a se sentir confusa no seguinte sentido. Mas eu não falei isso. Mas espera aí, não é assim. Só que ela já começa a absorver aquela verdade, sério, né? Então, isso é muito importante. E aí só queria também deixar um ponto aqui para os pais, né? Que é importante, que é o seguinte, gente, a criança, por isso que a gente tem que entender, tá? Então, busquem apoio com orientação parental. Inclusive, no meu Insta, eu coloco muito conteúdo sobre isso, para que a gente possa ajudar as crianças a crescerem com uma autoestima bacana, né? Autoestima não é autoafirmação. Autoestima é saber quem você é, saber suas potencialidades, inclusive aquilo que você não faz bem para você administrar. O borderline, quando você pega a história de um adulto já diagnosticado e vai buscar a história dele, na infância e na adolescência eram pessoas fofíssimas. Por quê? Eles acabam sempre trazendo aquela projeção do tipo, o que meu papai quer, o que minha vovó quer, então ele vai ser o mais engraçadinho. E aí é muito arriscado das famílias falarem assim, essa criança é incrível, vai reforçar inclusive isso. Entendi. Porque ele está querendo só agradar o outro, porque ele quer o olhar do outro. E uma das coisas que é super importante desde a infância é fazer com que as crianças possam falar o que eu quero. Eles têm que ter voz. Tem coisas que você não vai negociar. Mas, por exemplo, alguém falou, quero pegar no colinho, e a criança fala assim, não, não quero. Gente, né, a gente tem que ensinar desde pequeno, porque senão ela cresce, inclusive, achando que a vontade dela não faz diferença. Faz diferença, e é porque ela é pequenininha. Gente, olha, muito interessante que a Luana está falando aí, inclusive, ela está chamando a atenção para os pais, né? A gente tem aqui alguns que trabalham aqui, são pais. E a criança está numa fase que ela pode ter essa característica de só agradar para receber o carinho dos pais. Isso pode ser até um pouco perigoso, porque a personalidade dela, né, não está sendo manifesta. Então, bacana que a Luana está colocando para nós. Tem uma pergunta aí, é isso? Olha, vamos ver. A Aline vai fazer uma perguntinha para você, querida. Tudo bem, doutora? Tudo Oi, bem. padre, boa tarde. Tudo bem, Aline. Tem algum sintoma físico do borderline? A pessoa pode começar a se machucar? Ou tem algum sintoma físico que a gente comece a perceber que a pessoa tenha o borderline, que pode levar ao borderline? As pessoas que são borderline e que reagem explosivamente, muitas vezes a reação delas explosiva a reação dela não é compatível com o tamanho do problema. Então, por exemplo, você não me ligou ontem e ela pode entrar num nível de agressão e que vai dar uma descarga de noradrenalina e adrenalina e que ela vai ter uma força descomunal para quebrar coisas, para jogar para o alto, isso é uma das questões. A pessoa que age de maneira implosiva, ela pode se autolesar, porque ela não vai expor para o outro, mas ela vai, por exemplo, estabelecer até compulsões que podem ser relacionadas à alimentação, que podem ser relacionadas a coisas que são nocivas, a uso de drogas, né? Que são coisas que vão fazer mal para ela. E a mutilação, né? A autolesão é uma delas. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque a autolesão ela está presente como desdobramento de um monte de coisas. Né? Exatamente essa. Exato. E aí, gente, tem uma outra questão, né? A pessoa tem esse transtorno e diante das situações que vão acontecendo, ela tende a ficar muito frustrada, porque o mundo não vai se adequar a ela, o mundo não vai fazer a vontade dela e ela pode, como comorbidade, também desenvolver depressão, ansiedade. Mas normalmente ela pode se autodiagnosticar como alguém que tem esse transtorno e que precisa de ajuda, ou normalmente elas têm dificuldade? Isso é um ponto legal. A gente tem níveis, né, do mais baixo até o mais alto, né, o moderado e alto. A pessoa que está no nível baixo e moderado, ela consegue perceber pela dor. Olha, eu tenho um problema. E aí ela pode até buscar várias alternativas e tal. É muito importante fazer a psicoterapia, né, porque para você entrar em contato com o seu eu, entender esses fenômenos, entender padrões que vão indicar o transtorno principalmente. E para quem busca ajuda, normalmente essa pessoa consegue ter uma qualidade de vida bacana, ela toma consciência. Então, inclusive, quando ela vai se relacionar com alguém, ela fala assim, olha, eu já sei que eu tendo a me sentir abandonada se essa pessoa não me ligar. Perfeito. Então, eu posso até chorar porque eu estou triste quando isso acontece, mas eu sei que isso é do meu sintoma, não é da relação.
ela vai aprendendo a lidar com isso. A pessoa do nível mais extremo, ela é mais complicado porque ela não toma consciência, ela fica num limbo e, inclusive, ela rejeita qualquer tipo de tratamento na maioria das vezes. E aí aí que tá, porque assim, a gente sempre tem aquela questão da pergunta máxima. Existe, você colocou no começo que parece que não tem uma cura, porque na verdade parece que é uma personalidade construída. Forma de ser, é uma forma de funcionar. Então, quando você fala, a pessoa atingiu nesse grau maior, ela... Como é que você vai falar de cura? Ela é assim, você tem que aprender. Ela não vai buscar ajuda. Ela não vai, você tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Se a gente fala de família, algumas pessoas vão conviver um pouco mais, e daí é o ponto que eu falei antes, né? Outras tendem a isolar. Porque vai falar, eu não sou obrigado a estar com uma pessoa assim, você não é meu irmão, você não é meu filho, você não é meu pai, e olha, valeu, e a pessoa acaba logo com a relação, né? E às vezes, até quando é família mesmo, né, que tem aquela questão de almoço de Natal, de jantar de Natal, essas coisas todas, as pessoas limitam às vezes, né? Então fala assim, olha, página 1, bom dia, boa tarde, tudo bem? Não vai entrar em outros, porque sabe que qualquer situação pode gerar um gatilho ali que vai trazer um problema, né? E que as pessoas vão administrando isso até para poder diminuir. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui. Tá vendo? Você está abrindo um leque importante aqui. A nossa querida... Maiara vai falar agora. Maiarinha, manda a brasa aí, filha. Doutor, minha dúvida é a seguinte. Existe alguma forma... porque, por exemplo, vou falar uma situação particular. Eu já recebi... Eu estava em conversa com uma pessoa... E a pessoa falou, você ativou meu borderline. Isso realmente pode acontecer? A gente pode ativar esse borderline em alguém receber, tipo, gatilho? Para uma pessoa borderline, qualquer coisa que remeta à perda de controle, principalmente, pode ativar. Então, às vezes, você está agindo de maneira super funcional, falando assim, olha, hoje eu não posso comer pizza. Isso vai ativar. Porque a pessoa borderline, no começo, ela é aquela coisa maravilhosa. Se você já conhece alguém que tem esse, né? É divertido, é bacana. Ela está de olho no que você gosta para te agradar de todas as formas. Mas chega um dado momento que ela já começa também a te controlar. Que ela já começa a querer que tudo funcione do jeito dela. No final das contas, ela está com super medo. Então, assim, ela projetou nessa pessoa, ela não quer perder essa pessoa, que é como se ela se perdesse. O eu dela fica projetado. Quando essa pessoa, de maneira funcional, fala que não quer alguma coisa, isso pode ser um gatilho. Então, por isso que é importante o conhecimento, porque quando alguém fala assim, você ativou o que há de pior em mim, você já sabe o seguinte, olha, essa pessoa está tentando me responsabilizar pelo que ela está sentindo. Então, ela precisa de ajuda. E eu posso analisar. Eu fiz algo que é errado? Se eu fiz algo que é errado, eu reparo o meu erro. Mas, se não, eu agir com respeito, eu só disse a minha vontade... Estou em paz. Por isso que é importante, né? Fazer uma terapia, se conhecer. Porque senão você entra no processo de loucura, entende? Isso é muito sério. A gente vai passar um VT agora, Luana, mas isso é muito sério, porque dependendo da relação que você tem com uma pessoa assim, somente quando são casos de pessoas que têm um relacionamento afetivo com outro, de namoro, por exemplo. E uma pessoa, de repente, você descobre que ela tem esse borderline. E a pessoa começa a fazer uma pressão tão grande que a outra pessoa, apesar de saber que ela não tem culpa, ela tem medo de meio que não sabe o que faz, de abandonar o caso, com medo dessa pessoa se suicidar. E isso é uma coisa muito séria, não é? Então, às vezes a pessoa fica protelando numa relação que ela nem quer mais, mas ela tem medo de terminar com o medo da reação de uma pessoa que ela projetou em você o tudo dela. E se você fala, mas eu não quero, não está dando certo. Não, mas eu não admito isso. Então, tanto ela ameaça aquele, como ela também se auto-ameaça morrer. É uma coisa meio desesperadora até, né? E na maioria das vezes, quando existe essa situação, né, da pessoa falar, olha, eu vou suicidar e tudo mais, muitas vezes, ou ela quer resolver a dor dela, ou ela quer resolver o incômodo do outro não responder totalmente a tudo que eu quero,
né? Assim, eu prefiro ficar com você mesmo você não me querendo, mas você não me larga. Exatamente, tipo assim. É como se fosse isso. E aí é super importante que, ao menor sinal, ainda que pareça que é só mais uma ameaça, essa pessoa seja direcionada para ajuda, porque só o fato de começar a falar, né? Então assim, inclusive agora, né, Setembro Amarelo passou, a gente falou muito sobre a questão do suicídio. Tem muita gente que fala assim, mas eu não imaginava. Poxa vida, porque existem sinais que não são ditos, né? Então, o ponto é, essa pessoa, quando ela está falando sobre isso, a outra tem que entender que não é com ela, que essa pessoa precisa de ajuda, direcionar para ajuda o mais rápido possível. E muitas vezes, inclusive a orientação que eu dou para familiar é assim, sim, é importante, e eu falo até para o paciente, é importante separar sim. Por quê? Porque a relação de vocês está num nível que não tem qualidade, essa pessoa precisa também respirar e você também. Da forma como está, você também não está conseguindo amar. Isso que você está chamando de amor não é amor. Perfeito. Olha só, gente, é muito bom que a Luana está levantando para a gente aqui, hein? Assuntos que eu tenho certeza que esbarrou na tua história. Muito bem, gente. Para estar conversando aqui com a nossa querida Luana Couto, uma baita de uma psicóloga, hein? Olha, Luana, estou aqui admirado assim também com o seu conhecimento. Aí a gente percebe o seu preparo para falar de assuntos como esse aí. Temos um VT. Vamos aí. Vamos dar uma olhada em mais esse VTzinho, gente, ó. Indivíduos borderlines têm dificuldades em se enxergar e ver as próprias características negativas ou positivas. Isso torna difícil a descrição para os outros, não só da autoimagem corporal, mas no que diz respeito às características de identidade. Por isso, o TPB também é chamado de transtorno de personalidade emocionalmente instável. A instabilidade está presente em vários contextos. Isso inclui mudanças súbitas em relação à imagem, aspirações profissionais, identidade sexual e valores. A identidade é muito prejudicada, pois as questões ligadas ao seu próprio ser são extremamente instáveis, o que prejudica, inclusive, a autoestima. Hoje a gente vê, assim, uma geração, não só de hoje, vem em todo mundo, mas parece que hoje está mais expressiva essa questão da gente falar, poxa, qual é a identidade dessa pessoa, né? Era fácil você falar, olha, essa pessoa ela é assim, 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 ela para... Hoje está tão difícil você descrever o comportamento de uma pessoa, às vezes dentro da sua própria casa, não é? Exato. E isso é muito difícil, porque está fazendo muitos estragos familiares. A gente tem que prestar atenção em algumas coisas, acho que muito importantes, né, Luana? Nós colocamos bem, quando eu fiz aquela lembrança de ser bebezinho, eu acho que os pais, os responsáveis, eles têm que se exigirem muito mais, como você mesma falou, não é? Não é só pôr o filho, deixar que a vida leve eles, como se eles fossem crescer de uma maneira saudável por eles mesmos, né? Os pais, eles ainda devem ser, assim, fontes de uma grande terapia no convívio de uma criança. Né? Então, eu acho que o pai e a mãe vai ter que se exigir muito de eles mesmos se conhecerem, para poder entender que aquela deixa que você deu, muito importante, né? Percebe que todo mundo tá agradando a criança começa a chamar atenção, porque ela gosta ela percebeu que toda vez que ela faz aquilo, ela está ganhando o amor das pessoas. Então está na hora do pai e a mãe virar a chavinha, Exato. Né? Não é isso? E a reação mais natural é falar assim, olha que gracinha, que boazinha, ela faz tudo o que eu quero. O que eu peço, ela faz. Gente, inclusive, saudável é aquela criança que vai falar assim, não quero. Entende? Só que aí, normalmente, até olhando para o passado, né, que criança boa, aluno bom, é aquele que fica quietinho olhando para frente, isso fica ali distorcido, né? E aí tem um ponto importante. Padre, eu costumo até fazer uma brincadeira que é assim, hoje, a coisa mais cara que a gente pode dar para os filhos é o tempo de qualidade. Então, não é necessariamente passar o dia inteiro, mas ter o tempo de qualidade para você olhar para o seu filho, para você entender como ele funciona, para você buscar conhecimento que vai te ajudar. Se seu filho tiver uma doença e você tiver de dar um medicamento, você vai ler a bula, você vai no outro médico para uma segunda opinião. E por que para educar a gente acha que já sabe, que tem que só repetir coisas que inclusive nos fizeram sofrer? Né? Então tem muito conhecimento para isso
e muita responsabilidade. A primeira visão de eu que a criança forma é a partir da parentalidade e principalmente do olhar de quem cuida dela. Então, você pode ver assim, ó, quantos adultos vão se confessar ou falar, se aconselhar. Eu, em consultório, vejo muito adultos que estão até hoje sonhando com o olhar de admiração e de amor verdadeiro dos cuidadores, dos pais, seja quem foi que teve esse papel, né? Isso é super importante. Então, a gente tem que pensar também o seguinte, onde existe esse vazio, é igual você falou assim, pais como psicoterapeutas, né? Pais ali instruindo. Eu tenho que instruir meu filho, eu tenho que ajudá-lo a lidar com frustrações. Eu não posso, por exemplo, ó, quebrou o brinquedo que ele gosta tanto. Não é amanhã eu vou te dar outro, não. A primeira coisa é assim, filho, é isso mesmo, a gente chora quando tá assim, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Vamos aqui que eu vou te ajudar a se acalmar, mas pode chorar, que é importante você chorar. Isso é mais importante do que o carrinho depois. Eu posso até escolher fazer isso depois. Perfeito, perfeito. Mas mais importante do que reparar o problema é ensinar. Estamos ali, a gente aprende por repetição. Tanto que as crianças, elas repetem mais os comportamentos que o que os pais falam. É verdade, né? verdade. Essa desconexão hoje faz com que os pais, por exemplo, na adolescência, em que esse eu começa a buscar referências também de grupos exteriores, alguns pais falam assim, eu já não sei mais quem é meu filho. Eu estou preocupada porque eu acho que ele pode virar isso, virar aquilo. Então, assim, essa conexão te faz entender do que seu filho é capaz. A gente está no momento que a gente tem crianças delegadas para vários cuidadores, escola, etc. Adolescentes negligenciados porque existe uma percepção de que se é grande, anda, tem pelo, já sabe pegar o metrô, então eu não preciso ficar acompanhando demais, porque ele precisa de instrução, precisa de precisa de limite. Eu acho que tudo que você está falando, uma vez lembro um casal que eu achei a coisa mais linda, que se refere a isso que você está falando. O rapaz falou, eu conheci minha esposa era super jovem, ela tinha um corpo maravilhoso, e hoje, passaram 30 anos, vieram nossos filhos, eu olho para minha esposa, eu a amo mais ainda. Aí você olhou para a esposa dele e falou, mas sua esposa não está magrinha, ela está acabadinha, ela está meio zoada fisicamente. E falou assim, tá mesmo, por isso que eu amo mais a minha esposa. Porque a minha esposa e eu nos envelhecemos, porque quando o Senhor nos confiou filhos, nós fizemos esse exercício que não é fácil. Acompanhar o dia a dia do filho, da filha, para que eles pudessem ter uma personalidade, um jeito de ser. Quer dizer, os pais se gastam. Eles deixam muitas vezes de viver, não é que está certo isso, mas muito deles é deixado de lado, porque eles têm essa preocupação de dar esse engate para os filhos. Agora, por outro lado, é assim, ter um filho tem que ser uma escolha sábia, que eu tenho responsabilidade. Sim. Então, querendo ou não, isso vai agora tomar um pouco mais do meu tempo e eu preciso fazer, esse é meu papel, né? Então, desculpa, é importantíssimo ter essa visão de que, ainda que haja uma predisposição, eu preciso ajudar meu filho a ter uma autoestima adequada, eu preciso ajudá-lo a ter valores, eu preciso ajudá-lo a se cuidar no corpo, na alma. Eu preciso ensinar para o meu filho questões que vão salvá-lo, porque o que salva uma pessoa no momento de um trauma ou de uma depressão é tudo aquilo que ele já viveu. É tudo aquilo que ele vai se lembrar e falar assim, olha, vale a pena viver, eu estou num momento difícil, mas eu tenho aqui pessoas que me amam, eu sei quem eu sou, eu estou muito mal, mas eu não sou mal nesse momento. Perfeito. Não sou mal para sempre. Perfeito. Gente, olha aqui, acho que nós estamos quase fechando o assunto, mas nós temos aqui um filme que tem a ver com o nosso assunto de hoje. Um filme. Confira esse VTzinho aí. Welcome to Hampton Inn. Do you have a reservation? No. Is that a dog in your bag? No. We actually allow small pets with a cleaning deposit. O filme Jovens Adultos conta a história da escritora recém-divorciada Mavis Gary, vivida pela talentosa Charlize Theron. Ela retorna para sua cidade natal no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, disposta a reconquistar seu ex-namorado, Bud Slade. Acontece que ele, atualmente, está casado com Beth e acaba de ganhar uma filha. Mesmo assim, Mavis não desiste, já que acredita que Bud, na verdade, está infeliz e quer retornar para a mulher dos seus sonhos, ou seja, ela. That new baby of his is just darling. Have you seen it?
Up close? O filme aborda as impulsividades e o medo da solidão vivido pela protagonista. A forma como ela lida com esses sentimentos, de forma intensa, transparece sinais do transtorno de personalidade limítrofe. God, you are a piece of work. Can I help you find something? I'm going to a rock concert with an old flame. Let's show him what he's been missing. No, he's seen me recently, he knows. But his wife hasn't seen me in a while, so... You can come to the city with me like we always planned. Mavis, I'm a married man. No, we can beat this thing together. Aí, gente, aí uma dica aí de um filme aí, que é para entrar um pouco no assunto nosso aqui. Gente, olha, o padre teve esse momento maravilhoso aqui com a nossa querida psicóloga Luana, que para mim, ela já me conquistou, hein? Luana? Obrigada. Eu vou trazê-la aqui, se Deus quiser, uma próxima vez. É uma honra. Para falarmos outros assuntos. Tá de parabéns. Vocês gostaram da Luana, gente? Espetáculo, né, meu? Deu uma aula para todos nós. Hã? Ah, é da casa para vocês, eu não conhecia ela. Agora você está vindo da minha casa. Obrigada, padre. Foi um prazer, viu, muito querido? prazer, Deus abençoe. obrigada mesmo, amém. Como católica, eu fico muito feliz de poder vir aqui, contribuir, né? Entregar para Deus aquilo que Ele me ajuda tanto. Um talento maravilhoso, um dom que Deus te deu, né? Amém. Obrigado, viu, Luana? Olha, gente, viu que bacana? Próximo bloco, o assunto também vai ser muito bom, tá? Fica aí que você vai falar sobre alimentos que são verdadeiros remédios. Você vai gostar, já já.